Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1055 do STF. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, ainda não ativou o sininho para receber as notificações, seja por onde quer que você nos escute, pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou também pelo YouTube. Fica também aquele pedido especial, não deixa de compartilhar com os amigos para ajudar esse canal a crescer. E por último, o último convite eu prometo, não deixem também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. Então, dito isso, vamos começar. E o primeiro julgado do dia ficou da seguinte forma: é inconstitucional norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação temporária de profissionais da área de educação sem prévio vínculo com a administração pública para suprir vacância de cargo público efetivo. Amigos, em primeiro lugar, vamos contextualizar isso aqui lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que diz: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Qual o ponto? O ponto é que o artigo 37 da Constituição Federal traz a regra do concurso público. O concurso público é a regra. A contratação temporária, ou melhor, a contratação sem concurso público, ela é excepcional e aqui, nesses casos, ela é temporária. E essa temporariedade tem que ser justificada por uma questão de interesse público. Então, aqui no caso concreto, aqui na DPF 915, existiam duas leis, melhor, ainda existem, duas leis do Estado de Minas Gerais, as duas leis anteriores à Constituição de 88, que traziam a possibilidade de contratação de servidores temporários na área de educação. E essa autorização era feita de uma forma bastante genérica e abrangente, bem diferente daquilo que está previsto na Constituição Federal. Então, esses dispositivos dessas duas leis foram declarados não recepcionados. Por que foram não recepcionados? Porque, lembrem-se, são dispositivos anteriores à Constituição de 88. Então, se é anterior, não há que se falar em inconstitucionalidade, mas sim em não recepção. E, além disso, foram declarados por arrastamento inconstitucionais os atos normativos infralegais que guardavam dependência com esses dispositivos não recepcionados. Outro ponto interessante do julgado é que ele traz quatro requisitos, para que seja possível a contratação temporária. Quais são esses quatro requisitos? 1. Os casos excepcionais devem estar previstos em lei. 2. O prazo de contratação deve ser pré-determinado. 3. A necessidade tem que ser temporária. E 4. O interesse público deve ser excepcional. Portanto, vamos lá, de novo. Os casos devem ser excepcionais e previstos em lei. O período de contratação tem que ser pré-determinado. A necessidade tem que ser temporária. E o interesse público deve ser excepcional. Fora desses quatro vetores, não é possível falar em possibilidade de contratação temporária. E aí, só para poder a gente lembrar aqui a vocês, esse tema é muito recorrente em informativos. Então, por exemplo, no informativo de número 858, o STF decidiu lá na ADI 3662 que são inconstitucionais por violarem o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, a autorização legislativa genérica para contratação temporária e a permissão de prorrogação indefinida do prazo para contratações temporárias. Da mesma forma, lá no informativo 748, no julgamento da ADI 3649, onde se decidiu que é inconstitucional lei estadual que não especifica suficientemente as hipóteses emergenciais de contratação temporária. O próximo julgado do dia diz relação a resoluções do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o destaque, aqui são dois destaques, na verdade. O primeiro é que é inconstitucional a Resolução 500 de 2020
e o segundo aqui é constitucional, a Resolução 499 de 2020. De que tratam essas resoluções? A Resolução 500, que é inconstitucional, ela trata, respectivamente, sobre licenciamento de empreendimentos de irrigação, parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente de reservatórios, artificiais e o regime do uso do entorno, e parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. E essa Resolução 500, ela revogou duas outras resoluções, as resoluções 284 de 2001 e a 300 de 2002. E por que ela é inconstitucional? Porque ao revogar as resoluções 284 e 302 do CONAMA, essa resolução acabou implicando um retrocesso na proteção do meio ambiente. Nas palavras da ministra Rosa Weber, relatora, essa resolução acaba comprometendo a integridade de processos ecológicos essenciais e levando a uma perda de biodiversidade, e também leva ao recrudescimento da supressão da cobertura vegetal de áreas legalmente protegidas. Então, em resumo, foi aqui uma resolução que trouxe um retrocesso em matéria ambiental, coisa que é vedada. Já a Resolução 499, ela disciplina condições, critérios, procedimentos e limites a serem observados no licenciamento de fornos rotativos de produção de clinker para a atividade de coprocessamento de resíduos. E aí, meus amigos, nesse caso aqui, se entendeu que não há um retrocesso ambiental, porque a resolução atende à exigência de estudo prévio ambiental para a instalação da atividade e etc. E, em resumo, não há aqui, nesse caso da Resolução 499, um retrocesso em matéria de direito ambiental e, portanto, a Resolução 499 foi declarada constitucional. Então, gente, nós tivemos aqui, no caso da Resolução 500, um claro exemplo de efeito repristinatório, né? Porque agora as resoluções de número 284, 302 e 303 do CONAMA voltam a viger. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional Lei Federal de Iniciativa Parlamentar que veda medida privativa e restritiva de liberdade a policiais e bombeiros militares dos estados, dos territórios e do DF. Gente, aqui trata da Lei 13.967 de 2019, que foi uma lei bem festejada dentro do meio militar, especialmente entre os praças, e que tratava sobre a impossibilidade de aplicação de medidas privativas e restritivas de liberdade como medidas de sanção disciplinar no meio militar. Prática essa, amigos, que é muito comum. É muito comum no meio militar essa questão de aplicar sanções disciplinares com a prisão dos militares. E aí essa lei veio com o objetivo de acabar com essa prática extremamente comum. Acontece que o STF entendeu que essa lei tanto é formalmente inconstitucional, como é também materialmente inconstitucional. E é formalmente inconstitucional porque a iniciativa desse projeto de lei, segundo o STF, teria que ser do Executivo. E a iniciativa aqui foi de um parlamentar. Então, esse é o motivo da inconstitucionalidade formal. E materialmente, também segundo o STF, existe também uma inconstitucionalidade na medida em que a própria Constituição Federal traz a possibilidade de prisão disciplinar de militares. Veja só o que diz o artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar
ou crime propriamente militar definidos em lei. Então a própria Constituição ressalva essa possibilidade de prisão em caso de transgressão disciplinar ou crime propriamente militar. E veja só mais à frente, lá no artigo 142, parágrafo 2º, não haverá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Ou seja, os pobres militares podem ser presos por sanções disciplinares e nem sequer têm direito a habeas corpus. Enfim, opiniões pessoais podemos ter em posição diversa. Eu, particularmente, não sou um fã do militarismo, do meio militar, e sim, para mim isso aqui é uma aberração. Uma possibilidade de prisão disciplinar, enfim, nunca entrará na minha cabeça. Para mim isso é uma coisa assim de outro mundo. Mas a Constituição, de fato, traz essa previsão e realmente acaba sendo problemático imaginar a possibilidade de haver uma vedação infraconstitucional enquanto a Constituição traz essa possibilidade. Então, por esses motivos, essa lei, que foi bastante celebrada no meio militar, principalmente entre os militares de patentes mais baixas, os praças, que são aqueles que mais sofrem com esse tipo de abuso, com esse tipo de situação, infelizmente, essa lei foi declarada inconstitucional. O próximo julgado do dia foi inserido no Código Brasileiro de Trânsito e trata-se de uma tese de repercussão geral, é o tema 1079. A tese ficou assim: não viola a Constituição a previsão legal de imposição de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. E aí esses dispositivos são exatamente os artigos 165-A, 227, parágrafo 2º e 3º do CTB. E a questão aqui é que o artigo 277, parágrafo 3º do Código Brasileiro de Trânsito diz que serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput desse artigo. Ou seja, aquele condutor que se recusa, por exemplo, a fazer o teste do bafômetro. E por muito tempo, e até hoje há quem defenda, que realizar o bafômetro é uma medida de produzir prova contra si mesmo e que, portanto, ninguém poderia ser compelido a fazer o teste do bafômetro e que dessa recusa não se poderia retirar nenhum tipo de presunção. Ocorre que a lei trouxe aqui, a partir de 2016, uma posição diferente acerca do tema, e inclusive o artigo 165-A, a que se refere o 227, parágrafo 3º, traz uma infração, a infração de se recusar a fazer o teste. Veja só, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. É uma infração gravíssima, penalidade de multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Ainda tem uma medida administrativa de recolhimento de habilitação e retenção do veículo. Então veja só, uma pena aqui, uma penalidade gravíssima em virtude da recusa em fazer o teste do bafômetro. E aí existe todo um debate, há quem diga que esse dispositivo é inconstitucional, na medida em que o teste do bafômetro seria uma forma de produzir prova contra si mesmo, e ninguém poderia ser compelido a fazer isso, e que, portanto, não seria possível a aplicação de uma multa pela ausência pela recusa de fazer o teste, e por aí vai. Acontece que o STF decidiu, e agora, em tese de repercussão geral, inclusive, que não existe aqui nenhum tipo de inconstitucionalidade. Nas palavras do ministro Luiz Fux, relator, se trata de meio adequado, necessário e proporcional em sentido estrito para a efetivação em maior medida de outros princípios fundamentais, como a vida e a segurança no trânsito,
sem que se acarrete qualquer violação à dignidade da pessoa humana. Então, perfeitamente constitucionais os dispositivos em questão. E houve também aqui a análise de outro dispositivo, que é o artigo 2º da Lei 11.705, que diz que são vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local. Então, esse dispositivo também foi declarado constitucional, esse dispositivo que veda a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local, nas faixas de domínio de rodovia federal, ou mesmo naqueles terrenos que são contíguos e que dão acesso direto à rodovia. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei Complementar 75, que é a lei orgânica do MPU, e o destaque ficou assim: é inconstitucional norma que prevê a designação bienal para o exercício de funções institucionais inerentes às respectivas carreiras do MPU, Ministério Público da União. Gente, aqui trata dos dispositivos do artigo 216 a 208, lá da Lei Complementar 78, que trata sobre a lotação de membros do MPU em uma possibilidade de reavaliação bienal. E aí, ao analisar esses dispositivos, o STF afastou qualquer interpretação que possa implicar na remoção de procuradores da República de seu ofício de lotação sem que haja o consentimento destes. Por quê? Porque existia uma interpretação desse dispositivo segundo a qual existia tão somente uma inamovibilidade temporária do membro do Ministério Público e que a cada 2 anos seria possível o Conselho Superior reavaliar esse local em que o membro estaria. E aí esse tipo de interpretação foi rechaçada aqui pelo STF, aqui no julgamento da ADI 5052, e se deixou claro que o indivíduo, o procurador, né, o membro do Ministério Público, ele tem a sua inamovibilidade garantida nos termos da Constituição Federal. Então não é possível o afastamento desse membro do Ministério Público do seu local de ofício sem que haja o seu consentimento para tanto. E o último julgado do dia foi inserido lá na Lei 13.089 de 2015, que é o Estatuto da Metrópole, e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional norma que prevê a concentração excessiva do poder decisório nas mãos de só um dos entes públicos integrantes da região metropolitana. E aqui, na verdade, se tratava de uma série de dispositivos que determinavam o repasse integral ao Estado de Alagoas do valor da outorga decorrente da concessão de um serviço público de saneamento básico para uma empresa privada. E trazia também ali uma situação em que o Estado ele teria um poder decisório muito mais amplo, para uma concentração de poder decisório em relação a esses temas que tratavam sobre o saneamento básico na região metropolitana em questão, que era a região metropolitana de Maceió. E aí esses dispositivos foram declarados inconstitucionais na medida em que não é possível essa concentração excessiva do poder decisório na mão de um só dos entes integrantes da região metropolitana e que também é inadmissível que a gestão e a percepção dos frutos decorrentes dessa empreitada que é comum a todos os entes da região metropolitana ficassem tão somente na mão de um único ente, que no caso seria o Estado de Alagoas. Então, portanto, esses dispositivos foram declarados inconstitucionais. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Faço mais uma vez aquele convite para você que ainda não conhece o Legislação Integrada. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o nosso clube de membros, o Clube da Lei, um clube que te dá acesso a todos os nossos materiais de legislação e jurisprudência e também a vários e vários planos de leitura focados em carreiras ou em editais específicos. O nosso assinante tem acesso a todos os materiais que são semanalmente atualizados por esses informativos que nós trazemos aqui em áudio e também, naturalmente, pelo informativo escrito,
que está disponível na plataforma para todos os assinantes. E esses materiais dão um estudo super completo, tudo o que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência. Esse estudo ainda é organizado pelos vários planos de leitura, que são feitos de tal forma que você consiga ter um estudo com continuidade, mesmo quando tem edital publicado. Então você consegue ter um estudo ali de longo prazo, bem organizado, bem certinho, para não ter estresse. Todo dia se acordando sabendo o que vai estudar. Então, meus amigos, por hoje foi isso e eu aguardo vocês no nosso próximo podcast.